Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de XJS 4, essa é a aula de número 10, e nós vamos falar hoje sobre carregamento dinâmico no XJS 4. A agenda, então, para a aula de hoje é explicar como que o Dynamic Class Loader, o carregamento dinâmico, funciona, como que a gente configura o carregamento dinâmico, o loader, como que a gente usa as configurações, as palavras-chave requires e uses, e também um pequeno problema que podemos ter com carregamento dinâmico, que é o deadlock, e vamos mostrar todos esses tópicos através de exemplos práticos. Os requisitos para essa aula, então, são os mesmos das aulas passadas, Ter o SDK do XJS 4 configurado no projeto. Nós vamos ver que a configuração hoje vai ser um pouco diferente, nós vamos também aprender como fazer isso. Ter um servidor Apache instalado na máquina, de preferência. Como eu já mencionei em aulas anteriores, só a partir do próximo módulo que a gente vai começar a trabalhar com requisições Ajax. Então, até essa aula, não é obrigatório ter o servidor da Apache instalado, Você pode desenvolver todo o código e abrir com o browser normal através do protocolo File, que vai funcionar do mesmo jeito. Ter um editor de texto também instalado na sua máquina. Eu estou usando o Sublime Text 2, mas você pode usar o editor de sua preferência. E um browser também, de preferência o Firefox, com o Firebug instalado, ou o Google Chrome, que já vem com o Google Developer Tools instalado, para a gente poder ver as mensagens de console, os arquivos que estão sendo carregados na rede, por aí vai. Não tem diferença entre o Firefox e o Chrome, tá? Então, independente do browser que você estiver usando, o resultado será o mesmo. Vamos então para a parte prática da aula. Eu estou aqui com o Sublime Text 2 aberto. Eu não criei o folder da aula 10, também não criei o arquivo index.html, porque a aula de hoje vai ser um pouco diferente, Como a gente tem muitos tópicos para abordar e como também a instalação da XJS hoje é um pouco diferente do que foi nas aulas passadas, eu queria então fazer isso junto com vocês. Vamos então aqui dentro do Sublime Text criar um novo arquivo. Então eu selecionei aqui o curso STJS 4, New Folder, aqui embaixo apareceu um local para eu digitar o nome da minha pasta, então, que é aula 10. Então, eu só cliquei em Enter aqui, a aula 10 já foi criada. Eu vou criar, então, aqui na aula 10, um novo arquivo. E eu vou apertar Ctrl S aqui, eu vou chamar isso de exemplo.01 HTML, tá? Vai salvar dentro da aula 10. Hoje nós vamos ver duas situações, tá? Primeira situação que eu vou explicar é como que o carregamento dinâmico funciona. E o segundo exemplo, nós vamos ver um pouco como configurar o loader, e no terceiro exemplo nós vamos ver situações de deadlock, tá? Então eu vou criar um arquivo para cada exemplo. Então tá, arquivo 01 HTML e eu vou dar um save aqui. Eu vou pegar então aqui o arquivo index.html da aula 9, vou copiar tudo. Vou voltar aqui pro exemplo e vou colar. Aí o que eu vou fazer aqui é só tirar o código que a gente construiu na última aula. E tá aqui pronto, tá? Então a gente tem aqui o esqueleto da aula 10 do primeiro exemplo preparado. Para a gente poder ver a diferença do carregamento dinâmico, vamos primeiro ver como é que a gente tem feito até agora nas nossas aulas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu não mudei nada aqui, tá? Nos imports, continua com xtalldev ou xtall. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma janela. Então, eu vou colocar aqui, ó, xt.define minha janela. Como vai ser uma janela, extend o componente window do XJS, que é window.window. E aqui também vai ter um título, a janela, que vai ser minha janela.
e vai ter como texto dentro do painel da janela, criei uma janela. Vai ter também altura 200, vou botar também a largura como 200 pixels. E também eu vou acrescentar um atributo aqui que é o auto show como true, para a gente não precisar chamar o método show da janela na hora que a gente instanciar. Então tá aqui o código da janela. Por enquanto vocês também não precisam se prender muito o que é cada atributo desse, fique sabendo que isso por enquanto é uma janela. A gente vai ter uma aula específica para explicar todos os atributos, como que o componente janela funciona e etc. Aqui então dentro do ActionReady eu vou fazer o create da minha janela. Então tá aqui, eu defini um componente minha janela, que ele estende do componente window e também criei uma janela. Na hora que a gente executar esse código, vai ser renderizado uma janela do XJS na página. Eu vou trocar aqui esse dev, vou botar o all, tá? Porque o XGL é bem menor que o XGDev e facilita bastante na hora de carregar os arquivos. Eu vou então para o browser, tá? Eu tô com a instalação Apache local aqui da minha máquina aberta, tá? O Apache 2220, que tá rodando aqui no meu server local, tô com todas as aulas aqui. Eu vou dar só um refresh para pegar a última versão. E eu também já tô com o Google Developer Tools aberto, tá? Se você estiver usando o Firefox, já deixa o Firebug aberto, né? Executando, para quando a gente executar o código da aula 10, a gente já conseguir ver todas as informações que a gente precisa. Então, abrindo então o diretório da aula 10, eu tenho aqui o exemplo 01HTML, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Eu vou então clicar para executar esse arquivo. E criou aqui um componente, minha janela, criei uma janela como texto, tá aqui a janela do XJS. Nenhuma mensagem de erro no console, mas o que importa para a gente hoje é essa aba aqui do Network, tá? Para quem trabalha com Firefox, vamos ver aqui no Firefox, no Firebug, como é que é. Abriu aqui, tá? Eu vou colar esse mesmo. Vou abrir aqui, ó, Tools. Já abriu aqui do Firefox. Essa mensagem que dá no Firefox, tá? É só um warningzinho, vocês não precisam se preocupar com isso. Quem está usando o Firebug é esse net aqui, tá? Que a gente vai visualizar. Então, você clica aqui no all, que ele mostra tudo aqui pra gente no all. Eu vou fazer pelo Google Developer Tools, mas se você estiver usando o Firebug, o que a gente vai analisar mesmo hoje é essa aba aqui do net, né? Que é a aba de rede. Deixa eu voltar então aqui, ó. O Google Developer Tools, ele coloca mais coisas aqui, mais arquivos, mas a saída é praticamente a mesma, tá? É praticamente a mesma coisa. Então aqui, a gente reparar quais foram os arquivos que foram carregados pelo browser na hora que a gente tentou abrir essa página exemplo01.html. Óbvio, então, que o primeiro arquivo que ele vai carregar é a página HTML que a gente abriu. O segundo arquivo que ele vai carregar é o CSS do XJS, né, que é necessário para a gente poder renderizar qualquer arquivo no browser. O terceiro arquivo é o XTOL. Tá, o XTOL ele tem cerca de 1 mega mais ou menos de tamanho. Depois ele carregou aqui, ó, alguns GIFs, algumas imagens, né, necessárias para renderizar. Porque isso aqui, por exemplo, ó, esse xizinho aqui da janela é uma imagem, essa linha aqui também é outra imagem. Aqui, essa borda arredondada aqui também é uma imagem. Então, assim, tem várias imagens aqui que a gente usa para renderizar essa janela. Então, foram apenas esses arquivos.
Se a gente executar de novo aqui, ó, agora que ele passou a mostrar. Tá com praticamente os mesmos arquivos ali, né, do Firebug. Então, a mesma coisa aqui. Agora a gente consegue ver aqui, ó, 1.04 MB, 1 MB mais ou menos. É um arquivo consideravelmente grande, mas como vocês podem ver, eu tô local aqui, a performance, isso não atrapalha em nada, né? Geralmente quando a gente está em produção ainda, né, quando está feito o deploy no servidor de produção, isso é um pouco ainda mais rápido, mas aqui, ó, demorou 2 milissegundos, que é muito rápido. Então, tá aqui, eu vou fechar então o Firefox. Vou voltar aqui pro código, tá? Então tá aqui, olha, o código até hoje foi exatamente como a gente já tinha feito, né, utilizando o XTOL do XJS. Só que para a gente usar o carregamento dinâmico, a configuração é um pouco diferente. Até hoje, tanto da aula 2 até a aula 9, a gente sempre usou aqui a instalação, né, o SDK do XJS separado, né, como se fosse uma referência do curso. Só que para carregamento dinâmico é um pouco diferente, porque carregamento dinâmico, né, o XJS, ele precisa ser um projeto, e geralmente quando a gente está trabalhando com um projeto, né, a gente tem que, por exemplo, a aula 10 seria um projeto, e aqui dentro do aula 10 teria uma instalação do XJS. Então é isso que a gente precisa fazer. O porquê dessa diferença? É porque da aula 2 até a aula 9 foram apenas exemplos que a gente fez, né? Então esse aula 10 ele está um pouquinho mais parecido com um projeto, então a gente precisa colocar também o SDK da aula 10 dentro do diretório do aula 10, tá? Não usar esse daqui. Então eu vou vir aqui e eu deixei aqui aberto o folder da minha instalação do Apache aberto, e aqui eu tenho aqui o curso XJS 4, que é o diretório do curso que está aberto aqui na minha máquina. Eu vou copiar então essa instalação aqui do XJS, só para abrir então a gente tem o XTOL Dev, o XTOL, também tem o XTDev e o XT, que são os arquivos que a gente vai usar para carregamento dinâmico, e além disso também a pasta source. Lembra que quando a gente está usando o XTOL ou o XTOL Dev, a gente não precisa dessa pasta source, tá? Mas eu já deixei aqui, já adicionei. Então eu vou fazer aqui um Ctrl C, abrir a aula 10 e dar um Ctrl V. Agora eu vou dar uma limpada, que eu não preciso dessas coisas aqui, ó. Esse XTOL Dev eu não preciso, o Locale também eu não preciso. Eu vou deixar então só o XTDev, o XT, o Resources e a pasta Source. Lembra que na primeira aula, na segunda aula, a gente viu sobre instalação, a gente também viu o que cada arquivo que vem no SDK do XJS 4 significa. E eu falei que o XTOL é o arquivo que contém o código de todo o framework, tá? Então, por isso a gente carrega todo o framework na memória, para quando a gente vai carregar só essa janela. Eu estou carregando 1 MB na memória de arquivo do framework para poder renderizar apenas essa janela aqui. E essa aplicaçãozinha aqui, gente, é super simples, né? Eu não estou mexendo com grid, eu não estou mexendo com form, eu não estou mexendo com gráfico, eu não estou mexendo com tree, mas todos os arquivos, né, todo o código relacionado referente ao grid, tree, form e aos gráficos estão carregados na memória porque eu carreguei o XTOL. Mas concorda que eu não preciso de todos esses arquivos? Se a única coisa que eu quero fazer é carregar a minha janela, então eu não preciso. Nisso, o carregamento dinâmico ajuda a gente. Então aqui, esse XTDev, ó, vocês forem ver, se a gente for usar só o xt.js, tem 179 KB, né? Então, é muito mais simples eu carregar só a fundação do XJS na memória e depois ele carregar os arquivos que eu preciso do que carregar o framework inteiro. Então, se a gente voltar aqui, eu estou com o exemplo 01 e a pasta do XJS aberta.
E se eu voltar aqui, olha, o Sublime Text, ele automaticamente já viu e já colocou aqui na interface dele que eu tenho esses arquivos aqui. Vamos trocar então agora, eu não preciso mais para o folder do curso, eu posso referenciar ao XJS que está dentro da minha pasta aula 10, né? E eu não vou usar o XTO, eu vou usar só o XT. Então, reparem, eu tenho aqui uma classe minha janela que está fazendo referência, extend a classe window do XJS, né, o componente window. Isso significa o quê? Que para eu renderizar minha janela, eu preciso de ter carregado na memória o componente do XJS e assim também todas as suas referências obrigatórias para eu carregar esse componente, para eu renderizar esse componente no browser. Salvando então aqui, vamos tentar executar de novo, tá? Vamos ver aqui no console. E carregou. Vamos ver a parte aqui de network. Tem bem mais arquivos, se a gente for ver, tá? Então aqui ele carregou HTML, carregou CSS, carregou o xt.js, que agora em vez de carregar 1 MB, eu tô carregando aqui, ó, 175 KB. Carregou a classe window, carregou a panel, carregou o componente drag, a region. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos acessar a documentação do XJS. Eu vou acessar a instalação local que eu tenho do XJS, tá? Vamos então na documentação. Eu vou caçar então aqui a classe window. E ele tá aqui, o XT_window. Então, se vocês repararem, ó, o XT_window, a mãe dessa classe é o XT_panel. Então, tá aqui, ó, window panel, tá? Se a gente for usar aqui o requires, a gente vai aprender daqui a pouquinho o que esse requires significa. Eu tenho o component dragger, region e o event manager. Então, se eu for ver aqui, eu tenho o component dragger, region, eu devo ter o event manager mais para cá. Agora vamos ver aqui, olha. E tá vendo? Tem todos esses outros arquivos aqui, ó. Abstract panel, container, abstract container, component, abstract component e base. Se a gente for ver aqui, a gente tem aqui, ó, abstract panel e outros. Vamos então abrir a classe panel, porque se for para eu renderizar o window, eu preciso ter todas essas carinhas aqui na memória. E o primeiro que ele vai tentar carregar é o panel. Então, abrindo o panel, então, você pode ver, ó, que o panel tem um abstract panel, que tá aqui, ó, ele carregou o abstract panel, e eu também tenho os requires aqui, que é o header, animic, map, dd, o xtemplate, doc, memento. Então, aqui, ó, animic, map, dd, xtemplate, doc, memento. Né? E se a gente for, vamos então para o abstract panel. O abstract panel eu tenho aqui, olha, requires, mix collection, element, toolbar, e tem a classe container também. Então tem aqui, ó, container, mix collection, toolbar. Aí se a gente continuar olhando aqui, ó, container, ele precisa do abstract container, né? Então tem aqui abstract container. Se a gente for no abstract container, vamos subindo aqui então na hierarquia do XJS. Ele requires mixed collection, auto e the index manager e também o xt component. Então tá aqui, ó, tem outras classes aqui. Então se a gente for subindo, né, na hierarquia do XJS, você vai ver que todos esses arquivos foram carregados. O que isso significa? Significa que o framework, né, o XJS, ele tem um gerenciador de carregamento dinâmico, né, que a gente chama de loader. E o loader vai fazer tudo isso, vai olhar em toda a hierarquia de classes do XJS, né, desde o window, passando por panel, abstract panel, container, abstract container, e aí nesse caso aqui que é o window requires, sei lá, vamos colocar aqui o animate. O animate não tem nenhum requires, mas assim por diante, né? Ele vai pegando todos os arquivos necessários para renderizar o componente e vai carregar todos esses arquivos aqui na memória, tá? Você não precisa se preocupar, então, em carregar isso tudo, todos esses arquivos manualmente. O XJS vai fazer isso para você, tá? E é assim, então, que o carregamento dinâmico funciona.
Vocês viram, então, aí a diferença. É claro que se a gente for juntar isso, somar, né, o tamanho de todos esses arquivos aqui, ó, isso não vai chegar a dar 1 mega, porque, ó, 10K, 5K, 11K, 6K, 7K, tem o 118 aqui, que é o Abstract Component, mas não vai chegar a carregar aquele 1 mega do XTOL, tá? Então, essa é uma vantagem. Eu tô carregando só aqueles arquivos do framework que eu realmente vou usar, ok? Vamos voltar, então, pro Sublime Text 2. Então, é isso, pessoal. Essa é a ideia do carregamento dinâmico, tá? Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente configura o carregamento dinâmico, tá? Para isso, eu vou usar um outro exemplo. Então, eu vou criar aqui um new file. Deixa eu copiar tudo que está aqui dentro desse exemplo. E vou dar um save aqui. Exemplo 02, tá? Tô criando um outro exemplo. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra classe. Vamos pegar aqui uma classe de referência, então, vamos ver aqui. A aula 3 foi sobre Locale, a aula 4 foi sobre jQuery, a aula 5, então. Eu vou pegar essa classe aqui, usuário, tá? Que a gente definiu na aula 5. Vou voltar aqui para o meu exemplo 02, então eu vou colocar aqui a minha classe usuário. Só que aqui eu vou deixar só o construtor, tá? Não vou pegar mais nada. E aqui, então, eu ainda preciso fechar a chave, tá? Então, eu tenho aqui, ó, curso STJS 4.aula5.usuário. Eu tenho minha classe usuário aqui. E quando a gente criar essa classe aqui, o construtor foi chamado. Então, aqui, olha, eu vou só trocar minha janela por usuário. Vamos, então, executar esse código aqui da aula 2. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um refresh. E tem um exemplo 2 aqui, que se a gente for executar, o construtor foi chamado, o código foi executado normalmente. Se a gente olhar aqui no network, como isso aqui é apenas uma classe normal, tá? E eu tô dentro do meu arquivo, o próprio arquivo HTML, o meu código, ele não precisa chamar mais nada. Então, apenas a fundação, o arquivo fundação do XJS, que é o xt.js, já funciona aqui para esse código aqui. Só que como é que eu faço, gente? A minha aplicação vai ser grande, né? Até agora a gente também fez os exemplos, tudo aqui usando o arquivo HTML, que são exemplos simples, né? O código JavaScript é muito pequeno. Mas quando eu tô criando uma aplicação, eu quero organizar isso de maneira melhor. Eu não vou ter todo o meu código dentro do meu arquivo HTML. Eu quero criar meus arquivos JavaScript separadamente. Então, como é que eu faço? Aqui, então, eu vou criar um novo folder, que geralmente quando a gente está construindo um aplicativo, né, e a gente vai usar arquivos JavaScript, a gente põe aqui geralmente o folder JS, né, que já é o padrão aí que todo mundo usa. Aí, dentro desse arquivo JS, é que eu vou colocar o meu código, né? Eu vou botar só esse código aqui do XT curso aula 5 usuário. Então, JS, eu vou criar aqui, então, deixa eu trocar isso aqui, então, para classe. Vai ficar muito feio, né? Aula 5, a gente está na aula 10. Classe, eu vou criar, então, aqui um novo arquivo. Eu vou criar esse arquivo, deixa eu colar aqui, copiar, colar. Eu vou chamar, então, esse arquivo de usuário.js, tá? Tudo em letra minúscula mesmo. Então, eu vou dar um save. Tá aqui. Já que eu tenho esse usuário aqui, eu não preciso desse carinha aqui, concorda? Só que aqui, eu ainda quero criar o meu arquivo usuário. Então, uma coisa que eu posso fazer é importar o meu arquivo aqui. Primeiro a gente tem que dar Ctrl C, né? Depois antes de colar. Então, eu vou botar aqui Ctrl V. E aqui, então, olha, eu vou botar JS usuário.js, tá? Que é o arquivo que eu tô aqui.
Se eu for executar esse código de novo, então, o construtor for chamado. Se eu for olhar aqui na minha rede, então, além de carregar o xt.js, eu também estou carregando o arquivo usuário.js. Só que essa aula é sobre carregamento dinâmico. Carregamento dinâmico significa que o framework, o XJS, precisa carregar esse arquivo usuário automaticamente para mim. Eu não quero ter que fazer import de script. Imagina que eu tenho 50 classes criadas. Poxa, eu vou ter 50 imports aqui? Não faz sentido, né? Vamos usar então a capacidade do framework de carregar esse arquivo automaticamente para mim. Então, eu vou deletar esse cara aqui porque eu não quero. Agora, vamos tentar executar esse código aqui desse jeito aqui, olha. Curso xt4.classe.usuário. Vamos ver, e vai acontecer um erro, óbvio, quando a gente for executar isso, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né, tendo em vista que a gente está usando o carregamento dinâmico. Então, vamos voltar aqui, vamos deixar o console aberto e executar o código. Usuário not found, object not a function. Bom, mas esse erro aqui, olha, não tô sabendo o que é não, tá muito, sei lá, não dá pra entender nada com esse erro. Mas é porque a gente tá usando então a versão de produção. Vamos usar a versão dev, porque aí a gente consegue uma mensagem de debug melhor, né? Então, vou voltar aqui e vou dar um refresh. Ó, como já melhorou, olha a diferença da gente usar a versão de produção para a versão de desenvolvimento, que tem as mensagens de debug. Então, primeiro vai ser um warning, a primeira mensagem que ele mostra é um warning dizendo que essa classe aqui, o xt tentou carregar ela de maneira síncrona, né? O xt foi executando esse código aqui, aí ele viu, opa, eu preciso dessa classe, então eu preciso carregar ela na memória. E aí ele tentou carregar essa classe que ele tentou, agora, olha, repara bem que isso aqui é muito importante, viu? Ele tentou carregar o seguinte arquivo. Ó, a minha classe é curso xt4.classe.usuário, tá? Então, é curso xt4 classe usuário, que é o nome da minha classe. Olha o nome do arquivo que ele tentou carregar. Aula 10, blá, 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 até aqui tudo bem. Diretório, curso xt4, diretório, classe, arquivo usuário.js. Então, olha só, gente, ele tentou pegar, olha, o nome, esse diretório, nome dessa classe.js, esse arquivo. Então, essa convenção de nome é muito, muito, mas muito importante para o carregamento dinâmico dar certo. Então, a gente vai ter que criar, então, essa classe com essa estrutura aqui. Então, vamos lá. Aula 10, new folder, que eu vou chamar de curso xt4, dá enter. Dentro desse curso xt4, a gente vai ter esse outro folder classe. E dentro desse folder classe, a gente tem um novo arquivo, que a gente vai chamar de usuário, exatamente como o nome da classe, tá? Esse U aqui com o nome maiúsculo, então, usuário.js. E dentro desse usuário.js, a gente vai colocar a mesma coisa que a gente tem aqui. E tá aqui, ó, o nome da classe também tem que estar aqui, ó, curso classe.usuário. Então, tá aqui. Vamos tentar salvar. Vamos executar, então, esse código que está aqui. E ele não conseguiu achar essa classe aqui, ó, sourceUtilPoint, que provavelmente é uma classe do XJS, tá? Então, vamos ver aqui. Ele não está achando essa classe aqui do XJS. Então, o que ele precisa? Ele está precisando do loader, então. Porque essa classe aqui, usuário, ele está tentando achar um arquivo aqui do XJS, que está aqui no sourceUtilPoint. Ele está tentando pegar esse arquivo aqui por alguma razão, mas ele não está achando. Isso porque o loader não está configurado.
Então, a gente precisa configurar o loader. Só que, gente, repara uma coisa. Logo antes, no início, eu queria usar aqui esse arquivo, essa pasta JS, como a pasta fonte de todos os meus arquivos JS. Mas, para tentar pegar aqui essa classe usuário, eu tentei criar esse curso xt4/classe/usuário. E aqui no network, ó, ele consegue, tá? Se eu ver aqui no response, ele consegue carregar essa classe justamente, olha, pelo nome o nome da classe bater com o diretório do arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui JS, eu vou criar, então, um novo folder, que é classe, né, o nome do meu pacote, e vou criar também um arquivo usuário, usuário.js. E vou copiar o que está aqui dentro e vou colar aqui. Tá aqui. Mas, poxa, a minha pasta não é mais curso xt4, é js/classe/usuário. Aqui deveria ser curso xt4. Então, para não ter confusão, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse diretório aqui. Eu vou vir aqui, então, aula 10 e deletei esse carinha aqui. Vamos voltar para cá, então, ele não está mais aqui. Só que quando eu for tentar executar esse código novamente, ele não vai achar mais essa classe curso/classe/usuário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o loader. Como é que eu configuro o loader, então? É xt.loader.setConfig. Opa. Aqui tem um ponto e vírgula. E aqui eu vou falar, olha, eu quero que o loader da XJS faça todo o trabalho para mim. Então, ele vai ser enable true, tá? Só que eu tenho aqui esse namespace, curso xtjs4, que está apontando para a pasta JS, em vez de estar apontando para a pasta curso xt4. Então, eu também preciso ter uma maneira de dizer isso para o XJS, que o curso xt4 está apontando para a pasta JS, né? Então, a gente faz isso através do path, né, que são os diretórios. E aqui dentro, então, eu vou configurar o curso xt4, que está apontando para a pasta JS. Dessa maneira, então, quando a gente for tentar carregar essa classe, ele vai tentar carregar o js/classe/usuário, que é esse arquivo aqui que a gente acabou de criar. Vamos, então, tentar executar esse código. E ele ainda está tentando botar esse point aqui, mas isso aí é um outro probleminha que a gente vai resolver. Mas se a gente for olhar aqui no network, ó, agora ele carregou, deu response aqui, mas olha aqui, ó, classe, o curso aula 10/js.classe. Então, o loader está funcionando normalmente. O que o loader agora não está conseguindo fazer mais é achar o XJS. Então, a gente precisa configurar aqui também o XJS, que ele não está mais achando. O XJS, então, ele tem um namespace xt. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou botar aqui, xt aponta para o xtjs. Vamos tentar executar e vamos ver se funcionou. Xt, ele não está achando ainda, é source. E agora ele conseguiu normalmente. Então, olha, eu também... Isso, geralmente, quando a gente for construir uma aplicação do XJS com MVC, a gente não vai precisar fazer isso daqui, tá? Mas aqui ele não estava encontrando o xt sozinho, tá? Mesmo a gente botando esse xtdev, por algum motivo ele não estava mais encontrando. A gente então precisou também configurar o path do XJS, que então o source dele está tudo dentro desse xjs/source. Mas para aquele exemplo 01, vocês lembram então que ele estava carregando normalmente, né? Então é assim que a gente configura o loader, tá?
Esse, então, foi o segundo tópico da nossa aula. O terceiro tópico, então, que é o terceiro exemplo também, que uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com deadlock, tá? Quando a gente cria uma classe do XJS, se a gente for olhar aqui no exemplo, voltar para o exemplo 1, eu expliquei lá para vocês, ó, a minha janela, para ela ser renderizada, ela precisa, né, é obrigatório eu ter os arquivos da classe window carregada em memória. Porque se eu não tiver, vai dar algum erro, como a gente viu ali da classe util point do XJS, que ele, por algum motivo, ele não estava achando. Né? Então, se eu não tenho na memória, dá problema, vai dar uma exceção no meu código e eu não vou conseguir executar esse código, né? O XJS, então, você tem maneiras de dizer, olha, eu preciso de tal classe para executar, tá? Ou eu uso tal classe. Se a gente voltar aqui de novo na documentação, olha, aqui essa classe animate, ela utiliza essas duas classes, o anime e o manager, tá? Ela utiliza. Ou seja, para eu carregar essa classe animate aqui, eu vou precisar, né? Já que ela usa, eu preciso dessas duas classes aqui, anime e manager. Só que essas duas classes não são obrigadas a serem carregadas antes da classe animate, tá? Então, é isso que o uses significa. E vamos pegar aqui uma outra. Essa abstract container, por exemplo, ele requires, né? Requires, eu preciso dessas três classes aqui carregadas na memória antes de eu conseguir ser carregado. Então, eu preciso da Mixed Collection, do Auto e do Z-Index Manager. Então, antes de carregar o Abstract Container, eu preciso ter o Mixed Collection, o Auto e o Z-Index Manager carregado na memória. Só que isso pode levar a uma situação de deadlock, ou não. Nesse caso aqui, né, óbvio que quando o time de desenvolvimento da XJS desenvolveu, né, fez todo o design da aplicação, eles levaram isso em consideração. O Abstract Container precisa do Mixed Collection, mas o Mixed Collection, se eu for abrir aqui, ele não precisa do Abstract Container, né? Nesse caso, então, o Abstract Container carrega também, o XJ também vai carregar o Mixed Collection e tá tudo ok. Vamos ver, eu sei que isso deve estar um pouco confuso, então, mas vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Vou pegar aqui, então, um exemplo 03, eu vou criar aqui. Então, new file, dá um save, exemplo 03.html. Então, tá aqui. Aí, eu vou continuar pegando aqui vou colar tudo aqui dentro do exemplo 03 e vou limpar. Vou deixar esse carinha aqui por enquanto. Vamos criar aqui dentro dessa classe aqui uma situação. Vamos botar aqui o new folder. No deadlock, tá? Então, nesse no deadlock, eu vou criar aqui um new file. Eu vou chamar esse cara de vou botar aqui, ó, classe a.js. Vou criar aqui também no deadlock, cadê? Vou criar também um arquivo. E vou salvar ele como classe p.js. Vou criar mais um também. New file, classe c.js. Então, olha, a classe A, eu vou fazer aqui um xt.define, botar aqui o nome. O nome, então, olha, vai ser curso.xt4, curso.xt4.no deadlock.classe A, tá? Então, vou botar isso tudo para todos aqui, ó. Então, na classe B, em vez de classe A, vai ser classe B. E a classe C, em vez de classe C, vai ser classe B, classe A vai ser classe C. Eita! Então, também tá salvo.
Agora a gente vai usar aquele requires e uses, tá? Então, eu vou botar aqui, olha, a classe A, então, para eu conseguir executar o que seja que for que tenha nela, ela precisa da classe B. Então, requires classe B. E a classe B precisa da classe C. Então, requires classe C. A classe C, por sua vez, não tem nada, tá aqui, classe C. Eu vou, então, criar a classe A na memória, tá? Então, eu vou vir aqui e vou mudar para classe A. Opa. Tá aqui, então, classe A. Vamos executar esse código, então, para ver o que acontece. Voltar aqui, dar um refresh, agora já tem um exemplo 3, os arquivos JS estão aqui também, e vou executar. Tá, ele tá aqui, olha, require, blá, blá, blá. Vamos ver o network, então. O arquivo HTML, o arquivo CSS, o XTDevJS, aí ele carregou a classe A, como a classe A precisa da classe B, ele carregou a classe B, e como a classe B precisa da classe C, ele também carregou. E aqui, então, ele carregou mais outras classes aqui necessárias para carregar uma classe do XJS. Então, tá aqui, classe A, classe B, classe C. E aqui ele falou, olha, para eu carregar a classe A, eu vi que de maneira síncrona eu estou carregando a classe A. Então, eu vou botar aqui, olha, antes do XTOnReady. Porque aí, eu sei que para executar esse código aqui que eu tenho, né, já que eu estou executando esse código aqui com a classe A, criando uma classe A, isso significa que eu preciso ter a classe A carregada na memória. Se eu for executar de novo esse código, então, não tem nada, então continua a mesma coisa aqui, classe A, classe B, classe C. Então, ó, a classe A precisa da classe B, a classe B precisa da classe C, e a classe C, por sua vez, não precisa de nada. Mas vamos supor que, por algum motivo, a classe C utiliza a classe A. Então, uses a classe A. Vamos ver o que acontece agora. Ela usa a classe A. Então, lembra que eu falei com vocês, o requires, você precisa obrigatoriamente de ter aquela classe carregada na memória antes de você carregar a classe que está chamando o requires. Já o uses, você precisa estar na memória, mas não precisa ser antes, né? Em algum momento você precisa carregar, mas ele não é esse carregamento não é prioritário. Então, tá aqui, vamos executar esse código aqui de novo. Então, eu tenho classe A requires classe B requires classe C, e a classe C usa a classe A. Então, executando aqui de novo esse código, só para ver que não tem nenhum erro no console. E o network normalmente, beleza. Agora, vamos fazer aqui uma outra coisa. Esse JS aqui, eu vou copiar esse no deadlock, e agora eu vou chamar isso aqui de deadlock. Então, tá aqui, deadlock. Vamos voltar, então, pro código. Aqui ele já criou, então, deadlock. Eu vou fechar aqui. E vou criar aqui um exemplo 4, então, ó. Aula 10, new file, clicar aqui e exemplo 04. E aqui, então, eu vou chamar deadlock. E aqui também eu vou chamar deadlock. Tá? Então, eu vou trocar. Dentro da classe do folder deadlock aqui também tem a classe ABC, só que aqui em vez de uses, eu vou usar o requires. Ixi, agora vai dar problema, hein? Ó, então, olha só a situação que a gente tem. A gente tem classe A, que precisa da classe B.
a classe B que precisa da classe C e a classe C que precisa da classe A. E isso a gente entra num loop. Conseguiram visualizar isso? A gente vai entrar num loop. A precisa de B, que precisa de C, que precisa de A, que precisa de B, que precisa de C e assim por diante. Aqui não, eu esqueci de trocar o deadlock aqui também. Então, classe B, deadlock, classe C, deadlock. Pronto, agora tá tudo certo. Vamos então executar de novo esse código e ver o que vai dar agora. Ixi, ó. Deadlock foi detectado enquanto carregava as dependências. Ó, classe C e classe A requerem mutuamente uma outra. Então, ó, classe C, classe A, classe B, classe C, e aí entra no loop, olha. E aí deu coisa, então a gente tem um deadlock aqui, né? Se a gente pegar esse C e trocar por uses, né, não vai dar esse problema. Agora, quando a gente usa o requires, também dá esse problema. A mesma coisa seria se a gente estivesse usando classe A estendendo classe B, que estende classe C, que estende classe A. Entraria na mesma situação de deadlock. Agora, vamos tentar, se eu usar o uses, ou usar mixins, ou usar essa classe A de alguma outra maneira na classe C, sem for via extend ou via requires, aí não tem problema, né? Fica normal. Então é isso, pessoal. A gente viu então como funciona o loader, como é que a gente configura o loader, situação de deadlock e situação que não tem deadlock. Com isso, a gente finaliza a parte de sistemas de classes do XJS. A maioria desses conceitos que a gente viu até agora na aula 10 são conceitos novos que não tem no XJS 3 e foram introduzidos no XJS 4, tá? E outra coisa muito importante a se lembrar também, então é sempre importante lembrar que se o seu namespace não for um próprio diretório, você vai precisar configurar o loader. E aqui sempre, ó, o nome do seu pacote tem que ser o nome do diretório e o nome da sua classe tem que combinar aqui com o nome do arquivo, tá? Então, nunca pode esquecer desse detalhe. Bem, é isso. Vamos voltar então para os slides. O código-fonte da aula, então, tá no GitHub, que é github.com/loiane/curso-xtjs4. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí, mas se você entrar no loiane.com vai ter também um banner que vai levar diretamente a esse link. Se você quiser entrar em contato, é curso@xtjs.com para feedback, críticas, ideias, etc., dúvidas também, tá? Blog, tem a página no Facebook, o Twitter, o GitHub, todos os vídeos estão sendo feito upload para o Vimeo e para o YouTube. No Vimeo, meu username é Loiane e no YouTube é LoianeG. Então, estou sempre fazendo upload para esses dois canais. E com isso, com essa última aula, que foi a aula de número 10, a gente fecha toda a parte de sistema de classes do XJS. A partir da próxima aula, que é a aula de número 11, a gente vai começar a ver a parte de pacote de dados. Deixa eu voltar aqui no blog. Então, eu preciso aqui do loiane.com. Então, aqui, ó, que tem aqui, é só clicar no bannerzinho, ele automaticamente já leva. Então, com isso, hoje a gente fechou esse carregamento dinâmico de classes e arquivos. Essa aula aqui de convenção de nomes e arquivos já foi embutida aqui, tá? Então, não vai ter essa aula. Aula de número 11, então, a gente já começa com o pacote de dados do XJS, que a gente já começa a focar em como se usa o framework, né, para a gente usar nas nossas aplicações. Né, e vamos seguindo por aí. Então, é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado e vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima aula.